Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. Olá galera, tudo bem? Eu sou o Wagner, educador de futebol do Instituto Amigos da Beata Catarina de Jiu-Jitsu Citadini. Hoje aqui eu vou falar pra vocês, contar a história pra vocês na verdade, né? De um dos maiores jogadores da atualidade, Romelu Lukaku. E vocês devem se perguntar, por que você vai contar a história dele no vídeo de hoje e tudo mais? Porque eu quero falar com vocês sobre família. E ele tem uma história de vida muito legal e vai se encaixar nesse tema. Então eu vou estar lendo a história dele pra vocês. E aí no final a gente abre um espaço para discussão, um espaço para o diálogo. Espero que vocês gostem. Hoje é um vídeo mais voltado nesse sentido, né, de conversa, de diálogo e tudo mais. Então espero que vocês comentem aí, deixem algum comentário construtivo em relação a isso. E então é isso aí, vamos lá. Bom, hoje eu vou estar contando para vocês um pouco mais da história de um jogador belga chamado Romelu Lukaku. Ele é um grande futebolista da Bélgica. Atualmente ele joga na Inter de Milão. Ele é um dos principais jogadores do elenco. O elenco que inclusive se classificou para a final da UEFA Europa League, que vai ser na sexta-feira agora. E assim, para ele chegar onde ele chegou, ele teve uma história de vida. Afinal de contas, todos nós, para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa construir alguma coisa. A gente precisa chegar lá de alguma maneira. Dessa maneira faz parte da nossa história de vida, da nossa história familiar. E eu quero trazer a história deste jogador para vocês como uma forma de inspiração, que vocês consigam, com base nessas histórias, com base nessas informações, consiga trajar o seu caminho, trajar a sua história. Então, sem mais delongas, vamos lá, vou começar a contar a história dele. Eu me lembro exatamente do momento que estava sem dinheiro. Eu consigo visualizar o rosto da minha mãe olhando para a geladeira. Eu tinha apenas 6 anos. Quando cheguei em casa para almoçar, durante o intervalo na escola, minha mãe tinha a mesma coisa no cardápio todos os dias, pão e leite. Quando você é criança, você não pensa nessas coisas, mas eu acho que eu poderia pagar por alguma coisa melhor. Então, em um determinado dia, eu cheguei em casa, entrei na cozinha e vi minha mãe com uma caixa de leite perto da geladeira. Com isso, normalmente, mas desta vez ela estava misturando algo dentro da caixa de leite. Eu não entendi o que estava acontecendo. Então, ela trouxe meu almoço e sorriu para mim como se tudo estivesse bem. Mas eu percebi logo que estava acontecendo alguma coisa. Ela estava misturando água no leite. Sim, água. Misturando água com o leite. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para o leite durar a semana inteira. Então a minha mãe misturava um pouco para dar um pouco mais para mim e para os meus irmãos. Nós não tínhamos nada. Não éramos só pobres. Nós não tínhamos nada. Meu pai foi um jogador profissional de futebol, mas ele estava no fim da carreira e o dinheiro já tinha acabado. A primeira coisa a ir embora foi a TV a cabo. Acabou o futebol, acabou o Match of Day, a programação sobre o futebol e sem sinal, sem nada, acabou tudo. Eu queria tomar um banho e não tinha água quente. Minha mãe pegava uma canequinha com água, aquecia no fogão e ficava como uma caneca derrubando água na minha cabeça, água quente para mim poder banhar. Algumas vezes a minha mãe precisava pegar fiado o pão da padaria da rua. O padeiro conhecia eu e o meu irmão, então ele deixava minha mãe pegar um pouco de pão e pagar apenas na sexta-feira. Eu sabia que estava com dificuldades, mas quando ele estava misturando água com leite, eu percebi que ali era o fim. Entendia que não tinha nada que eu pudesse fazer. Essa era a vida que nós tínhamos. Eu não disse uma palavra. Eu não queria vê-la estressada. Eu só comi o almoço, mas eu juro por Deus que eu fiz uma promessa a mim mesmo. Foi como se algum dia tivesse estralado os dedos e tivesse acordado de um pesadelo. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Não poderia ver a minha mãe vivendo dessa maneira. Não, não e não. Nem a minha mãe e nem os meus irmãos poderiam viver desta maneira.
As pessoas no futebol adoram falar sobre a força mental. Bem, eu sou o cara mais duro que você vai conhecer, porque eu lembro de sentar no escuro com o meu irmão e minha mãe, fazendo a nossa prece e pensando, acreditando e sabendo que isso um dia iria mudar. Eu guardei minha promessa só para mim, por algum tempo. Mas alguns dias eu cheguei em casa da escola e vi a minha mãe chorando. Então eu finalmente, um dia, eu contei a ela. Mãe, as coisas vão mudar. Você vai ver. Eu vou me tornar um jogador futebolístico pelo Anderlecht. E vai acontecer logo. Eu e meu irmão vamos nos dar bem. Você não vai precisar se preocupar. Eu tinha 6 anos. Perguntei ao meu pai. Pai, quando eu vou poder começar a jogar futebol profissional? Ele me respondeu, com 16 anos. Eu disse, ok, 16 anos então. Deixa eu te falar uma coisa. Todo jogo que eu jogava era uma final. Se eu jogava no parque da escola, era uma final. Se eu jogava no intervalo da escola, era uma final. Se eu jogasse na rua valendo um refrigerante, qualquer coisa, pra mim era uma final. Costumava arrancar o couro da bola toda vez que eu a chutava. Força total. A gente não apertava o R2 para bater colocado como no FIFA. Nós não tínhamos PlayStation. Eu não jogava por jogar. Eu jogava com vontade. Eu jogava com raça e determinação. Quando eu comecei a ficar alto, alguns professores e pais começaram a me irritar. Nunca vou esquecer da primeira vez que eu ouvi um adulto falando para mim: Ei, quantos anos você tem? Que ano você nasceu? E eu falava: Sério que você está perguntando isso? Quando eu tinha 11 anos, estava jogando na base do Lierse, um time da Bélgica. E um dos pais do time adversário literalmente tentou me impedir de entrar em campo. E ele estava dizendo: Quantos anos você tem? Cadê a sua identidade? De onde ele veio? Quem é você? E aí eu pensei comigo: de onde eu sou? Que? Eu sou da Antuérpia. Eu sou da Bélgica. Meu pai não estava lá porque ele não tinha dinheiro para me levar de carro. A gente não tinha carro, então não tinha como ele me levar até os jogos e tudo mais. Então eu estava sozinho, literalmente sozinho. Para me defender eu estava sozinho, enfim, era isso. E até eu fui a minha mochila, peguei a minha identidade, levei lá e mostrei ela para todos os pais. E eles foram passando de mão em mão para ver se eu realmente estava falando a verdade. Isso foi o fim, me deu sangue nos olhos, me deu vontade de me tornar um jogador ainda melhor, de mostrar para eles que eles estavam errados em me julgar desta forma. Ah, eu vou acabar com o filho de vocês. Eu vou jogar mais do que eles. Eu vou me mostrar para eles que eu sou o melhor daqui. Que eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo. Eu queria ser o melhor jogador da história da Bélgica. Aquele era o meu objetivo. Não um jogador bom, não um jogador ótimo. Ser o melhor. Eu jogava com tanta raiva por causa de tanta coisa. Pelos ratos que andavam em nosso apartamento. Porque eu não poderia assistir à Champions League. Porque como os pais dos outros garotos me olhavam, eu tinha uma missão. Quando eu tinha 12 anos, marquei 76 gols em 34 jogos. Pessoal, se vocês forem para lá para comparar essa história com os jogadores de hoje em dia, ele fez 76 gols em 34 jogos. É uma média gigantesca. Vamos lá. Eu marquei todos os gols usando as chuteiras do meu pai. Quando nossos pés eram do mesmo tamanho, passamos a dividir. Um dia eu fui conversar com o meu avô, o pai da minha mãe. Ele era uma pessoa das mais importantes da minha vida. Ele era a minha relação do Congo, país onde os meus pais nasceram. Então um dia eu liguei para ele e disse: Eu vou me dar bem, vô. Marquei 76 gols e vencemos o campeonato. Os grandes times estão de olho em mim. E como sempre, ele falava que queria ouvir sobre o meu futebol. Mas dessa vez foi estranho. Ele disse: Sim, Ron, muito bom, mas você poderia me fazer um favor? E eu disse: Claro, vô. E ele falou: Pode cuidar da minha filha, por favor? Eu lembro estar muito confuso, pensando o que o vovô está falando. E eu falei: Minha mãe? Estamos bem, está tudo bem. E ele disse: Não me prometa, você me prometeu cuidar da minha filha, por mim, ok? Eu falei: Ok, pode deixar, eu prometo. 5 dias depois, ele faleceu. Eu fico muito triste quando penso nisso, porque eu queria que tivesse mais 4 anos para ele me ver defender o Anderlecht, que também é um time da Bélgica, para ver que eu cumpri a minha promessa, sabe?
ver que tudo ia ficar bem. Eu disse para minha mãe que ia conseguir, isso aos 16 anos. Eu errei a previsão por 11 dias. 24 de maio de 2009, a final entre Anderlecht e Standard de Liège. Foi o dia mais louco da minha vida, mas temos que voltar um minuto, porque no começo da temporada eu mal estava jogando pelo sub-19 do time. Ele estava sempre me colocando para jogar, saindo do banco de reservas. Eu ficava pensando, como eu vou conseguir assinar o meu contrato profissional no meu aniversário de 16 anos se eu sou reserva do sub-19? Então, eu apostei com o técnico. Eu disse a ele, eu te prometo uma coisa. Se você me colocar para jogar, vou marcar 25 gols até dezembro. E ele olhou para minha cara e deu risada. Eu disse a ele, então faremos uma aposta. E ele disse, ok, estamos de acordo. E eu ainda disse, e tem mais uma coisa. Se você fizer panquecas para o time todos durante um dia. E ele falou, ok, tudo bem, rindo da minha cara, com um sarcasmo. Aquela foi a aposta mais burra que aquele cara já fez. Eu marquei 25 gols e ainda estávamos em novembro. Nós estávamos comendo panquecas antes do Natal. Cara, que isso, virei uma lição. Você não pode brincar com um garoto que está com fome. Pessoal, prestem atenção nessa frase. Você não pode brincar com um garoto que tem fome. Então você imagina, tipo, no nosso Brasil, no nosso mundo, quantas crianças não precisam de um prato de comida, quantas crianças não têm aquilo que come, quantas crianças não estão lutando por o sonho de ser um jogador de futebol. Pois é. Vamos lá, vamos continuar a história que tem mais um pouquinho. Eu assinei o meu primeiro contrato profissional no dia do meu aniversário, dia 13 de maio. Fui direto comprar o novo FIFA e um pacote de TV paga. Pensa, era o que eu mais queria naquele momento. Já era a final da temporada, então eu estava tranquilo em casa. Mas o campeonato belga estava louco naquele ano, porque o Anderlecht e o Standard de Liège terminaram a competição com a mesma pontuação. Então, precisaram de 2 jogos para definir o campeão. No primeiro jogo, eu estava em campo vendo TV como um torcedor. Um dia antes, na segunda partida, eu recebo uma ligação do meu treinador dizendo: alô, oi Lukaku, o que você está fazendo? Bom, vou jogar bola no parque. Não, se arrume suas coisas agora mesmo. O que eu fiz? Não, você precisa vir ao estádio agora, o time principal precisa de você. Naquele exato momento, eu olhei para os lados e falei, essa é a minha chance. Eu tenho que agarrar isso com as 2 mãos, não posso deixar com que isso se perca, é a minha chance. Eu nunca vou esquecer, eu apareci no estádio e corri para o vestiário. O roupeiro me perguntou, e aí garoto, qual número você quer? E eu disse, me dá a 10. O roupeiro disse, ok garoto, que número você quer? Eu voltei a responder, me dá a 10. Eu sei, é um motivo muito ridículo. E ele ficou meio assustado. E ele disse, jogador de base precisam escolher números acima de 30. E eu disse, ok, bem, 6 mais 3 é igual a 9. Esse número está legal? Então me dá a camisa 36. Naquela noite no hotel, os jogadores mais velhos me fizeram cantar uma música para eles no jantar. Bom, isso aqui, pessoal, é como se fosse uma temática. Em todo time que você entra, você tem que pagar uma prenda, alguma coisa assim. Tem alguns jogos da seleção brasileira, quando os jogadores são convocados, eles sobem na mesa e aí tem que fazer uma brincadeira, contar uma piada, cantar uma música. Então é sobre isso que o Lukaku tá quente, eu pensei que era uma tapioca. Na manhã seguinte, meu amigo bateu na porta da minha casa para saber se eu queria jogar bola com ele. E a minha mãe respondeu, ele saiu para jogar. E meu amigo falou, jogar? Mas na onde? Minha mãe respondeu, afinal. Nós saímos do ônibus para o estádio. A cada jogador estava com uma roupa muito legal, menos eu. Eu saí do ônibus com uma roupa horrível e todas as câmeras da TV filmaram o meu rosto. O caminho até o vestiário era de 300 metros. Quando eu coloquei o meu pé no vestiário, meu telefone começou a tocar sem parar. Todos me viram na TV. Eu tinha 25 mensagens em 3 minutos. Os meus amigos estavam loucos. Cara, você está no jogo. Lukaku, o que está acontecendo? Por que você está na televisão? A única coisa que eu respondi foi o meu melhor amigo. E eu falei, cara, não sei se eu vou jogar, mas eu vou estar lá no banco, eu tô aqui no meio. No minuto 63, o técnico me coloca no jogo.
Eu entrei em campo pela primeira vez como um jogador profissional do Anderlecht aos 16 anos e 11 dias. Nós perdemos a final naquele dia, mas eu estava no paraíso. Eu cumpri a minha promessa com a minha mãe e o meu avô. Aquele foi o momento em que eu soube que eu ia ficar bem. A temporada seguinte, eu estava terminando o último ano do colégio e jogando a Europa League ao mesmo tempo. Eu levava uma mochila grande para a escola porque poderia pegar o voo à tarde. Nós vencemos o campeonato com folga e eu terminei em segundo como o melhor jogador africano do ano. Aquilo foi louco. Então, pessoal, essa é um pouco da história do começo da carreira do Lukaku. Tem muito mais coisas que eu poderia estar aqui explicando para vocês, mas eu vou chegar no ponto onde eu queria chegar. Pensa num jogador que o pai dele era jogador, mas o dinheiro não dava, a casa não era das melhores, passaram por muitas dificuldades. Então assim, e ele nunca deixou de persistir no sonho dele. Ele fez uma promessa à mãe, ele fez uma promessa ao irmão, e ele agarrou isso como o objetivo da vida dele. E aí eu pergunto pra você hoje, você tem uma promessa consigo mesmo? Você já parou e pensou, o que eu vou fazer quando eu crescer, ou quando eu ficar grande, quando eu tiver 18 anos? Muitos dos jovens hoje em dia, eles só pensam em uma coisa. É fazer 18 anos, é comprar uma moto, é comprar, sei lá, roupas de marca, muitas coisas assim. E esquecem da sua família, esquecem das suas trajetórias. Então, essa é uma história de você ver. Um jogador que hoje em dia é um dos maiores jogadores da Bélgica, é um dos maiores jogadores do elenco da Inter de Milão. E assim, no passado, teve muita dificuldade, entendeu? Então, faça uma promessa consigo mesmo. Tenha um rumo na sua vida, uma determinação, vá atrás dela, agarre com as duas mãos, nunca desista daquilo que você almeja. Tem uma música do Racionais, que eu acredito que vocês conheçam, que é uma frase que fala bem assim, bem no começo da música. Sempre fui sonhador e é isso que me mantém vivo. E quando pivete, o meu sonho era ser jogador de futebol. E eu acredito que muitos neste país, no Brasil, que é considerado o país do futebol, é considerado um dos maiores países do mundo em relação ao futebol, tem muitas crianças que têm esse sonho. Eu tive esse sonho, eu persisti, eu quase consegui, até chegar no momento da minha vida onde eu tive que ver. Ou eu continuava tentando jogar futebol, ou eu tinha que ir trabalhar para ajudar a minha família em casa. E infelizmente infelizmente não, né? Porque isso faz parte da minha história, mas eu tive que optar por ir trabalhar, por ir fazer a guardinha na época e desistir do meu sonho. Mas o Lukaku não. E aí tem uma última frase dele que é muito importante, muito bonita, que eu vou ler para vocês agora. Que ele tá como se ele estivesse falando pro avô dele numa de suas orações. Enfim, é o seguinte: viu? Eu te disse, sua filha está bem. Nada de ratos no nosso apartamento, nada de dormir no chão, nada de preocupação. Estamos bem agora, estamos bem. Eles não precisam checar os meus documentos agora. Agora eles sabem o meu nome. Então quer dizer, imagina como que deve ser a satisfação de você conseguir cumprir todos os objetivos da sua vida, de você conseguir trabalhar, de você conseguir, vou falar de novo, o seu carro, a sua casa, a sua esposa, o seu esposo, você conseguir cumprir os seus objetivos de vida e você poder olhar para trás, ver tudo aquilo que você passou e falar assim, eu consegui, eu sou um vencedor. Então é o seguinte, cara, nunca desista daquilo que você sonha, nunca deixe a sua família de lado, sempre batalhe junto, sempre esteja junto, daquelas pessoas que você realmente quer, daquelas pessoas que você realmente sabe que vai te amar. Porque muitos vão te criticar, muitos vão te colocar para baixo, e são poucos, você vai poder contar nos dedos aqueles que estão do seu lado. Então pega essa história do Lukaku, deixa ela perto de você, procure um pouco mais, pode me perguntar que eu vou responder no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, mas nunca deixe de sonhar, nunca deixe aquilo que você ama para trás. Então agarre, estude, batalha e vá para frente. Porque hoje em dia você não pode ter nada, mas o futuro está na sua frente. Mantenha a fé em Deus, vai para cima que você consegue. Beleza? Bom, eu sou o Wagner,
educador de futebol do Instituto Amigos da Beata Catarina, Judite Cittadini. Tentei passar um pouco para vocês sobre determinação, história e espero que vocês gostem. E é isso aí. Tamo junto, um grande abraço, um grande beijo no meu coração. Fiquem em casa, fiquem perto da família e o que precisar, pode contar comigo que a gente vai estar junto aí. Beleza? Valeu, tamo junto. Tchau.